O apoio de Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São Paulo. E Calcitran, o cálcio certo para não se arrepender depois. Manhã Bandeirantes, 90 minutos de notícia e opinião. Agora, no ar. Olha, meus amigos, esse negócio de trabalhar em rádio e televisão é um negócio meio engraçado, porque eu tava batendo um papo aqui com o presidente, tava tão bom a conversa com o presidente, tava tão boa, que aí você tem que parar, ligar a luz, que está sendo transmitido pela Band News, pelo site UOL, portal da Band, além da nossa gloriosa Rádio Bandeirantes, onde tanto o presidente da República já falou. O presidente Temer já esteve na Rádio Bandeirantes várias vezes, que, aliás, é a pedra fundamental do grupo. Mas a gente estava numa prosa tão boa aqui, eu queria contar um negócio para o senhor uma vez. O Fernando Henrique, eu fazia o Cidade Alerta, que é um programa popular lá da Rede Record de televisão, mas eu fazia o Cidade Alerta e, de repente, alguém me falou assim, olha, o presidente Fernando Henrique está te convidando para uma entrevista no Palácio da Alvorada. Foi a primeira vez que eu vim aqui. Sei. Aliás, foi uma das primeiras vezes que eu vim a Brasília. E aí, eu estava esperando, como eu estava esperando o senhor foi mais rápido que o Fernando Henrique, eu esperei um pouco mais. Aí eu estava ali fora, perto da piscina, quando eu vi uma senhora negra, assim, caminhando em passos lentos, mas só tinha ela, mas ninguém, e eu ali no fundo. Eu falei assim, mas que coisa impressionante, será que eu estou vendo alguma coisa estranha? Porque só tinha aquela senhora, aí surgiu do nada, falou assim, senhor, eu sou da Atena? Eu falei, sou, sim senhora, é a senhora. Falou, eu trabalho com o senhor Fernando. Há quantos anos? Eu ajudei a criar o senhor Fernando. E o senhor falou uma coisa tão bonita, um dia que eu estava triste na televisão, eu sempre ouvi o senhor. Aí eu percebi que eu estava no Palácio da Alvorada para fazer a entrevista com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que não tinha interesse nenhum em fazer entrevista comigo. Quem tinha interesse era a senhora que trabalhava com ele, que deve ter falado, Fernando, por que você não traz da Atena aqui para dar uma entrevista para ele? E agora, para continuar a conversa, eu sei que a entrevista com o senhor, mas eu gosto de falar. A gente estava conversando tão bem aqui, esse negócio de entrevista atrapalha. Eu cheguei aqui agora dessa entrevista com o senhor muito por causa de uma pessoa que, obviamente, o senhor deve gostar muito. Eu conheci muito rapidamente a sua filha, a Luciana, que é dessas pessoas que não aparecem. Primeiro, se ela não fala que é filha do presidente, ninguém ia descobrir. Mas ela realiza um trabalho magnífico contra a prostituição infantil. É um trabalho, assim, fora do comum, um negócio fora do comum. E ela me passou dados tão graves e perguntou se eu podia ajudar com campanha. Eu falei, é claro que sim. De que crianças a partir de 9 anos de idade, meninas, estão se prostituindo voluntariamente no Brasil, a partir de 9 anos de idade. E eu não vejo, que agora a gente está com um turbilhão de coisas para conversar, nós vamos conversar, mas eu não vejo, por exemplo, dentro do governo, projeto para se combater esse tipo de coisa que está carcomendo a nossa sociedade. As nossas crianças com 9 anos de idade estão se prostituindo para poder ter um sapato melhor, uma camisa melhor. Isso é uma coisa tão vergonhosa que me deixa muito preocupado, tão preocupado quanto a questão da segurança pública do Brasil. Porque se a gente não olhar para o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, como é que nós vamos ter uma perspectiva de esperança no Brasil? A gente fica discutindo o macro, que hoje é a segurança pública, e esquece que dentro do quesito segurança pública tem casos absurdos como esse de prostituição infantil. Primeiro, deixa eu dizer a você, Datena, quero repetir o elogio que você fez a Luciana, minha filha. Ela tem uma atividade social, é professora de Direito Constitucional na PUC de São Paulo, né? Mas tem uma atividade nesse campo social extraordinária. E agora, neste tema que levou a você, e até eu peço a você que a ajude nesse tema, que é um tema grandioso. Primeiro ponto. Segundo ponto... O senhor pede ou o senhor vai mandar? Ultimamente o senhor está decretando. Mas no seu caso eu vou pedir. E até vou pedir uma outra coisa a você. No seu caso eu vou pedir outra coisa. Pode pedir à vontade. Eu vou pedir para o Osmar Terra ligar a você e passar lá no Desenvolvimento Social os programas que nós estamos fazendo em favor da criança. Você sabe que tem um tema aí da Criança Feliz, que hoje tem cerca de 300 mil visitadoras de casas, né, etc., Sim. que estão todas coordenadas pelo Osmar Terra. Então eu vou pedir para ele ligar para você, passar uns dados, porque é importante. Aliás, você tocou num tópico importantíssimo. Prioritário. Se você não preparar a infância e a juventude para o dia de amanhã, não adianta preparar o Brasil. Claro. Então, eu acho que isso é fundamental e é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo federal, mas no particular, nesse caso que você disse da Luciana. Você sabe que eu fiquei chocado
Quando ela me disse, falou, Datena, mas é voluntário. Isso é voluntário, as meninas mesmo que partem para a prostituição. E chegam com 13, 14 anos, já estão praticamente com a vida abandonada e perdida. Quer dizer, porque tem gente que explora isso também. Até, se você não sabe, você que está assistindo a gente, o crime organizado. Claro. Aquela história que aconteceu no Piauí, pouca gente sabe disso, e pouca gente fala de medo do crime organizado, de um menininho foi levado até um pedófilo dentro da cadeia, de 11 anos, é uma história muito mais frequente do que a gente imagina. Tem visitação íntima em presídios em que crianças são levadas para os caras que estão lá para explorar essas crianças. É bom para que se conheça bem a cara do crime organizado, que muitas vezes é glamorizado no Brasil. Bom, agora vamos à parte mais difícil, que é conversar sério. Eu acho que a prosa é boa, séria, mas é a parte mais difícil. Primeira coisa que o cara pergunta é assim, o presidente Temer estava com 3% de popularidade, foi para 6% e daí por diante, e aí resolveu mexer na segurança pública, esquecer a Previdência, que não era uma pauta boa, houve uma mudança total na pauta, a pauta era a Previdência. Como é uma medida impopular e os próprios políticos se acovardaram, o governo não ia ter os votos necessários para votar a Previdência, aí fica aquela impressão de que o presidente Temer resolveu decretar a intervenção do Estado do Rio de Janeiro usando as Forças Armadas com objetivo eleitoral. Eu sei que o senhor fica bravo quando pergunta isso, mas a prosa é boa para explicar para todo mundo o que aconteceu de verdade, se foi realmente toda a situação terrível que o Rio de Janeiro encontra, e não é só o Rio, que levou o senhor a decretar a intervenção, ou isso é campanha eleitoral? Primeiro, você sabe que nós não abandonamos a Previdência. A Previdência, na verdade, nós levamos até o fim, até porque, digamos assim, o resultado dela não seria para o meu governo, não é, Datena? Seria para os próximos governos, especialmente para os aposentados. Você sabe que há um déficit previdenciário enorme no nosso país. Déficit, quer dizer, a dívida previdenciária só deste ano passado foi de 280 bilhões de reais. No ano que vem, a previsão é que seja de 320 a 330 bilhões de reais. Então, num dado momento, nós temos que resolver esse tema. Agora, estava havendo, de fato, como você registrou, dificuldades para a eventual votação. E nesta questão da administração, você muitas vezes tem que pesar os valores. Então, o valor Previdência, que estava difícil de votar agora, e o valor Segurança Pública, que estava, digamos, inafastável lá no Rio de Janeiro e no país. Tanto que é interessante, nós acabamos decretando a intervenção, e a intervenção muitas vezes pode ser geral, ela pode intervir no Estado até afastar o governador. Mas eu não fiz isso. Eu fiz uma intervenção... Foi cogitado isso de afastar o Pezão? Claro, cogitou-se num primeiro momento, mas eu logo afastei a ideia, porque seria Pensou-se em tirar o Pezão do cargo? Seria uma coisa muito radical, e eu logo refutei. E refutando, ficamos com a conclusão de que nós deveríamos intervir na área da segurança pública e do sistema penitenciário. E até, Datena, você sabe que foi uma coisa acordada, porque eu mandei 2 emissários para conversar com o Pezão, no Rio de Janeiro, isso foi praticamente em 2 dias, não é? E depois eles, não, eu quero ir falar com o presidente. O Jungmann foi um deles, não foi? O Jungmann foi um deles, o Jungmann e o Moreira. Foram os 2 para lá, conversaram com o Pezão, e o Pezão veio com eles para cá. E lá pelas 9 horas da noite, chegou aqui e me disse, olha, presidente, eu quero que decrete a intervenção nessa área. Estou precisando disso, porque nós estamos trabalhando lá no Rio de Janeiro há quase um ano, com a chamada GLO, que é Garantia da Lei e da Ordem. Que é diferente da intervenção. É diferente da intervenção. O governador pede. O governador pede. E eu acedi ao pedido dele há quase um ano passado, um ano atrás, e lá estão as Forças Armadas há muito tempo, mas não tem administração da segurança pública. E se você não tem o poder de intervir na administração para regulamentar o que deve ser regulamentado, ajeitar o que deve ser ajeitado, você não tem como levar adiante uma boa política de segurança pública. Por isso que eu decretei a intervenção que eu estou chamando de intervenção cooperativa. E como você acabou de ver, é uma intervenção acordada com o próprio governador, né? E eu devo fazer um registro, a intervenção não é militar, não. A intervenção é uma intervenção federal, portanto, intervenção civil que se faz no Estado. Agora, veja bem, na hora de escolher o nome, escolheu-se o nome de um militar. Não há razão para, digamos assim, ignorar que um militar tem capacidade para gerir esses assuntos, como, aliás, já está gerenciando há muito tempo lá no... Nós vivemos uma situação ambígua no Brasil, né? Período democrático mesmo, me parece, né, que no Brasil só existiu de 85 para cá, depois do governo militar. Porque antes nós tivemos república,
Império, República, Estado Novo, praticamente sem liberdades democráticas totalmente asseguradas. Depois a intervenção militar de uma forma definitiva, 64 a 85, período de democracia, vem de 85 para cá, que a gente aproveitou muito mal. A gente teve 2 presidentes empichados, a política desmoralizada, presidentes com problemas na justiça, não só o Lula, o senhor também enfrentou denúncias agora e daí por diante, mas de repente o senhor pega e vou chamar meu irmão, e o meu irmão é um militar. Quando o senhor falou assim, cogitou-se afastar o Pezão, eu queria saber quem é que cogitou afastar o Pezão. Não, foi uma decisão aqui dentro? Conversas generalizadas. Essas coisas, Bom, você reúne 5, 6 pessoas... parte desse aconselhamento? Não aconselharam. Quem toma essas decisões é o presidente da República. Levantaram a hipótese e eu disse absolutamente não. Não vou fazer esse tipo de intervenção. Foi ministro do senhor que levantou essa hipótese? Foi uma conversa que nós tivemos generalizada. E nesse momento, é claro que você levanta todas as hipóteses. Os ministros militares participaram? Simplesmente ouviram. E participaram até da primeira reunião, porque nessas coisas, viu, Datena, não há soluções imediatas que não possam passar por várias cogitações. Eu me recordo, vou contar um episódio a você. Eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e Montoro governador. Foi a primeira vez que eu fui secretário da Segurança Pública. E num dado momento houve lá uma possibilidade de greve de delegados, etc. E o Montoro reuniu a mim, o secretário de governo, que na época era o Bresser Pereira até, e o secretário dele, que era o filho, Eugênio Montoro. E eu fiz uma consideração, cada um fez uma consideração, e depois, quando terminou a rodada, eu fiz uma nova consideração, e o Montoro perguntou, o governador perguntou, o que você acha? Ele disse, não, eu já dei minha opinião, não dou mais. E ele disse, mas espera um minutinho, eu sou governador e ouço as pessoas, às vezes, 10 vezes, para depois decidir. Então, nessas questões, você tem que discutir muito amplamente a questão administrativa para chegar à conclusão muito adequada que nós chegamos, que era intervir apenas no setor da segurança pública e no setor penitenciário. Se não der certo, a probabilidade do afastamento do governador passa pela sua cabeça, presidente, ou não? Não, porque eu tenho absoluta convicção de que dará certo. E acho que, veja você, as pesquisas feitas no Rio de Janeiro e no país revelam que mais de 80% da opinião pública é favorável à intervenção. E eu aqui pergunto, você me permite perguntar aos seus ouvintes e espectadores do Rio de Janeiro, valeu ou não valeu decretar a intervenção? Quer dizer, pode dizer, é um jogo de alto risco, mas é um jogo necessário. Porque eu tive coragem, viu, Datena, de produzir coisas, de fazer coisas no país que muita gente não teve. A questão da segurança pública, aliás, eu devo registrar também o seguinte, eu não vou ficar apenas na intervenção. Entre amanhã e depois eu estarei anunciando o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Esse já é definitivo? Já é definitivo. E o ministro é o Jobim? Não, ainda não se sabe. Mas é um dos nomes? Eu vou anunciar na segunda-feira. Mas é um dos nomes do Jobim? Há uns 10 nomes cogitados. Os principais, o senhor pode adiantar ou não? Eu não tenho de memória os 10. Pelo menos os 3. Quando o senhor vai anunciar o Ministério definitivamente? Segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira não. Isso implica em maior gasto para o governo? Pode implicar, mas é importante, porque nós já temos as missões constitucionais que cabem à União Federal, não é? Tráfico de drogas, fronteiras, etc., cabe à União Federal. O que nós vamos fazer com este Ministério Extraordinário de Segurança Pública é coordenar a ação de segurança pública em todo o país, que é o que falta e o que nenhum governo federal quis fazer. Não é? Porque você diz assim, poxa, eu vou chamar a questão da segurança pública, que é uma questão delicada, complicada, difícil, né? Para a área federal, não vou chamar. Eu tive coragem para fazer isso. Estou tendo coragem para fazer isso. Da onde sai essa grana para financiar o Ministério e também a intervenção no Rio de Janeiro? Porque os comandantes militares, obviamente, que têm que tomar suas precauções, é óbvio, né? O Exército, por exemplo, vai fazer papel de polícia no Rio de Janeiro, não lhe compete totalmente isso. É uma intervenção, mas eles sabem que precisam da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro, estava lendo no UOL, que está transmitindo essa entrevista ao vivo, está aqui, PM do Rio tem mais chefes que soldados, estão abrindo a porta de... Estão abrindo a porta de batalhão, puxando barbante. Isso o Pezão reclamou, e muita gente reclamou, de que a polícia estava realmente depauperada no Rio de Janeiro e já havia uma declaração, foi uma declaração, para mim, aliás, do ministro Torquato, que gerou uma polêmica muito grande, que havia uma corrupção avançada
da Polícia do Rio de Janeiro. Primeiro, da onde sai esse dinheiro para tentar recuperar a Polícia do Rio de Janeiro, para que ela ajude, inclusive, na intervenção do Exército do Rio de Janeiro? E se vai implicar em aumento de impostos isso? Porque o Maia chegou a comentar que o senhor teria dito a ele que poderia ter um empréstimo para um imposto para a segurança pública. São 3 pontos que você levantou. O primeiro ponto é aquele que diz respeito aos recursos que inauguralmente serão utilizados, os recursos orçamentários do Rio de Janeiro. Evidentemente tem recurso lá para a segurança pública. Na sequência, se necessário, recursos federais, que nós vamos aportar para o Rio de Janeiro. Fizemos isso no tempo das Olimpíadas. No tempo das Olimpíadas nós colocamos lá 3 bilhões de reais, além de ter mandado na época cerca de 38 mil homens da área de segurança federal para garantir as Olimpíadas. O comando era do Braga Neto. Como foram, comando dele, como foram garantidas. Em segundo lugar, evidentemente, o administrador, o interventor, ele vai comandar a Polícia Militar e a Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, terá ao seu lado as Forças Armadas. Não significa que só as Forças Armadas vão operar. Ele vai comandar, são 40 e tantos mil homens que estão hipotecados à segurança pública no Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, talvez até um pouco mais. E, ao mesmo tempo, reitero, as Forças Armadas estarão preparadas ali, trabalhando para esta administração. Porque esta administração, agora que, com a intervenção, a União Federal tem o poder, digamos assim, de definir rumos, e não só definir rumos, mas também organizar, se precisar afastar alguém, ir afastar, etc. Então, você viu que hoje... Há possibilidade disso? Claro que há. Você viu que hoje o general Braga Neto pediu que 3.200 e tantas militares que estão em funções, afastados de suas funções, voltem a exercitá-las, porque estão por conta de vários outros órgãos do Rio de Janeiro. Então, já é um grupo que vai voltar para a ação de segurança pública. Isso tudo é fruto da intervenção, porque a intervenção é que permite essa espécie de administração. O senhor é um homem de leis, né? O senhor tem um conhecimento legal que poucas pessoas do país têm. Como é possível dar apoio legal a essa intervenção? Porque houve um comentário, não sei de que comandante militar, eu não sei se foi do general Vilas Boas, pode ser que tenha sido dele, não sei se foi dele, que ele não pode tirar, por exemplo, um soldado de casa e botar para combater bandido no Rio de Janeiro, de repente o sujeito dá um tiro e matar um bandido ou tiver uma bala perdida e esse sujeito ser julgado pelas leis regulares e não pela lei militar, que isso seria expor o soldado. E aí a gente fica pensando, se de repente o Exército vai entrar na briga, mas não puder trocar tiros com o bandido, o que é que o Exército vai fazer lá? O que as Forças Armadas vão fazer lá? Essa confusão que eu não consigo entender e que muita gente não consegue entender. E nem os militares estão confortáveis para trocar tiros com bandidos se não tiver salvaguardas para que eles assim o façam. A primeira salvaguarda exata e precisamente a questão do julgamento do militar. Você sabe que muito recentemente nós produzimos uma lei que transfere essa hipótese do confronto, né, do militar com o criminoso para a justiça militar. Primeiro ponto. Segundo ponto é que os militares dão apoio às polícias locais. Você veja, eles fizeram a essa altura, e isso é uma coisa que nós começamos a fazer no início do ano passado, com o apoio das Forças Armadas, mais de 38 varreduras em presídios. E quando eles fazem a varredura, eles dão apoio à Polícia Militar, que vai lá, entra e faz a varredura. De igual maneira, aqui, além da presença ostensiva do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você terá todo o apoio dado à Polícia Militar nessas incursões. Evidentemente, eu não sei se vai haver confronto com militar, não vai haver confronto com militar, isso no momento lá é que vai dizer. Mas se houver confronto entre um marginal, um bandido, armado naturalmente, que sai dando tiro, e um militar... O soldado do Exército está preparado para atirar e tem ordem para atirar? Claro que ele não pode, ele vai se deixar matar, ele vai deixar a segurança ficar absolutamente impune, não vai.
Não vai. Nós esperamos que não aconteça, porque, como disse a você, a ideia é dar todo o apoio à polícia local. Mas a ordem é essa. Mas se houver necessidade, o que é que vai fazer? A ordem é partir para o confronto. Se for necessário, partir para o confronto. E está garantido esse detalhe legal? Não, pera um minutinho. Porque a gente diz essas coisas e a imprensa pega uma frasezinha e diz: Temer agride os direitos humanos. Então é preciso esclarecer certas coisas. A primeira coisa que eu quero dizer é que no próprio Ministério de Direitos Humanos, né, nós estamos promovendo um grupo que vai acompanhar essas ações. De outra parte, lá na Câmara Federal, igualmente tem um grupo que vai acompanhar essas ações. E, se não me engano, no Ministério Público também haverá grupos que irão acompanhar essas questões. Eu digo isso, viu, Datena, porque eu reitero, muitas vezes você diz uma frase aqui, o sujeito tira do contexto e bota assim: Temer agride os direitos humanos. Não tem agressão de direito humano, não. Você sabe, você disse... No fundo, uma coisa é clara: eu sou homem da lei. Confronto, vai haver confronto. Claro, mas eu sou homem da lei e eu cumpro o texto constitucional. Você sabe disso. Para que o militar fique sob julgo da justiça militar, não é necessário que se decrete o estado de defesa? Não. Não é preciso na questão atual, não. Na é possível federal, no próximo passo, se houver o endurecimento por parte dos marginais? Se houver necessidade, mas eu não acredito que isso se verifique. Você veja, nós estamos a menos de uma semana, ou uma semana, do decreto de intervenção. E veja as providências que já estão sendo tomadas lá no Rio de Janeiro, não é? A Polícia Rodoviária Federal também está lá nas estradas. Não é? Isso é fundamental, porque onde entra droga, arma, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína e o maior consumidor de crack, tem um fuzil apreendido por dia no Rio de Janeiro. A apreensão de armas, a apreensão de drogas foi enorme nesse período todo. Aliás, não apenas agora, mas também no passado recente. Isso com inteligência militar? Sim, sem dúvida alguma, que está lá toda presente para ordenar essas ações. Essa inteligência está sendo usada para logística. Hoje parece que houve ocupação de comunidades no Rio de Janeiro por parte do Exército. Então está provado que não é só logística. Não é bem ocupação, né? Quer dizer, você vai fazer inspeções, porque com ocupação parece que você tomou conta da favela. Então não é isso, não. Você vai fazer inspeções, tenho certeza, aplaudidas por aqueles que moram na favela. Não é aplaudida pelos traficantes, não é aplaudida pelos marginais, mas é aplaudida pelos moradores, que há milhares, centenas, milhares de habitantes das favelas, que são pessoas trabalhadoras. Agora, o que você não podia suportar mais era criança sendo morta por bala perdida, jovens, soldados, as escolas fechadas, as avenidas transformaram-se em trincheiras lá no Rio de Janeiro, e a sensação de impunidade e, naturalmente, de insegurança era muito grande. E eu disse, numa reunião no Rio de Janeiro, até eu tomei a seguinte providência, Datena: esta coisa você não faz sozinho. Você faz com o auxílio da comunidade e com o auxílio dos demais poderes do Estado. Eu pedi a gentileza do presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, do Procurador-Geral da Justiça, do Defensor Público, para comparecer a uma reunião que nós fizemos no sábado, no Rio de Janeiro, e também compareceu a sociedade civil, né? E eu disse: olha, esta não é uma tarefa apenas para a União, é uma tarefa que vai depender do Judiciário e do Ministério Público e do Poder Legislativo local. Lá estava o presidente da Assembleia Legislativa. Então, este tem que ser um trabalho conjunto, porque você vai pegar um mandado de busca, por exemplo, você precisa de autorização judicial. Mandado coletivo, como é que vai funcionar? Isso daí será caso a caso. Você sabe que houve uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça e, em caso extremo, se houver necessidade e se houver amparo legal, porque eu reconheço que a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. É uma conversa cidadania. Dela só podendo penetrar mediante ordem judicial. Então vai depender muito da avaliação que, em casos determinados, se verificará. Mas o que é preciso é ter a presença do Judiciário e a presença do Ministério Público para desburocratizar a tramitação de eventuais pedidos de busca, etc., mesmo que sejam individuais. Eu estou vendo aqui, acompanhando as notícias que estão chegando, que, por exemplo, militares estão fazendo ação numa área onde o subcomandante da UPP foi morto. Quer dizer, é mais ou menos isso que o senhor está falando. Onde a polícia não consegue realizar o seu trabalho de polícia, os militares entram para ajudar. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? Vou dar a você o seguinte exemplo. Você acha que tem cabimento? Foi um jornal antes de ontem, que publicou a seguinte notícia: cerca de 47% do território do Rio de Janeiro não pode chegar ao correio, porque são áreas minadas pela marginalidade. Então, e às vezes, em certos locais, ainda é preciso uma escolta para chegar lá. Quer dizer, chegou-se a um ponto lá
que se você não tivesse essa intervenção, e essa intervenção vai dar certo, né, você não teria condições de habitabilidade no Rio de Janeiro. As pessoas reclamam, as pessoas mandam cartas, as pessoas fazem movimentos, né? A sociedade civil se mobiliza muito para que haja tranquilidade no Rio de Janeiro. Isto, viu, Datena, em relação às classes sociais mais altas e às classes sociais mais pobres. Você precisa dar tranquilidade para o Rio de Janeiro. E mais ainda, eu disse lá uma coisa interessante, o Rio de Janeiro é um exemplo para muitas outras cidades e para muitos outros estados. Se a coisa desandar no Rio de Janeiro, o mau exemplo se repercute em outros estados, como vem repercutindo. Por isso que eu estou criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública para cuidar disso em todo o país. Mas se não der condição para o Exército, para as Forças Armadas atuarem, esse risco que o senhor falou, os militares também sentem que há, e é muito preocupante. O sujeito tem que ter condição de agir, porque senão a gente já está perto do fundo do poço do Rio de Janeiro. Se não der certo essa intervenção, como o senhor disse, vai ser um mau exemplo, mas vai ficar aquela imagem de que as Forças Armadas não deram conta da missão, e militar está ali para completar a missão. Se houver um malogro dessa, se não der certo essa intervenção, o senhor não acredita que haja uma reação em cadeia no Brasil inteiro, que também não está muito longe do Rio de Janeiro em termos de segurança pública? A gente não está às mil maravilhas em outros estados da União. Posso fazer um esclarecimento para você? Claro. Se não der certo, não deu certo o governo. Porque o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. De modo que as Forças Armadas nada mais fizeram do que obedecer o comando do seu comandante supremo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho tido uma cooperação extraordinária das Forças Armadas. Ainda ontem, almocei lá no Ministério da Defesa com o ministro Raul Jungmann e os comandantes das Forças Militares. Aliás, registrado foi que pela primeira vez um presidente da República vai ao Ministério da Defesa. Almocei e tive uma reunião de trabalho com eles lá no Ministério. E eles me disseram mais uma vez: presidente, vai dar certo isso, nós vamos cooperar como temos cooperado ao longo do tempo. Então, volto a dizer, se não der certo, foi o governo que errou, não foram as Forças Armadas, não. As Forças Armadas estão cumprindo uma orientação da presidência da República. Não se pode, eu vejo isso, e digo isso, aproveito até o seu programa para dizer, porque eu vejo muita gente dizendo isso, que o Temer colocou as Forças Armadas, se me permite a expressão entre aspas, uma fria, porque colocou lá um general. Não é assim, não. Nós temos conversado muito e eu tenho dito, olha, nós precisamos reinstitucionalizar o país, porque é interessante como as pessoas, viu, Datena, e até muitas vezes os poderes, estão perdendo uma certa cerimônia, uma certa liturgia, que é fundamental para comandar o país, não é? Se você não tiver um certo apreço pelas instituições, por essa liturgia que eu estou dizendo, por certa cerimônia, você desanda o país. E as Forças Armadas compreendem isso. E eu disse, vocês precisam se introduzir um pouco mais na administração, não na política, mas na administração. Por isso que desde o ano passado, eles estão cooperando fortemente com o presidente da República. Mas a responsabilidade toda é do governo. Eu venho sentindo isso já há algum tempo, quando o ministro Raul Jungmann dizia, olha, o risco de um golpe militar, porque chegou-se a comentar, comandante militar chegou a comentar, foi voz, não digo que isolada, mas foi menos ouvida, chegou-se a comentar da possibilidade que, se a política não desse certo, poderia haver realmente um golpe militar. O ministro Jungmann sempre disse, Datena, esse risco do golpe militar, ele pode existir, mas é muito pequeno. O grande problema que ameaça o Brasil é a segurança pública. Já naquela época que ele dizia isso, convivendo com comandantes militares, já estava em gestação essa probabilidade de uma intervenção utilizando-se as Forças Armadas do Brasil em assuntos de segurança pública? Já havia, digamos assim, uma presença. Bom, primeiro eu quero dizer para você que eu asseguro, eu vou dar uma nota para a hipótese do golpe militar. 0. Essa é a nota que eu dou. Não existe mais no país, absolutamente, nem clima interno nas Forças Armadas, nem clima na população, para essa espécie de golpe. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que há é uma colaboração extraordinária das Forças Armadas. Quando você me pergunta se isso vem sendo examinado, pensado há muito tempo, eu digo não só examinado, pensado a questão da segurança pública, como executado. Porque você veja,
Você se recorda, no final de 2016, houve inúmeras rebeliões em presídios, em vários presídios brasileiros. E foi quando eu chamei o João Iban, ministro da Defesa, e os comandantes das Forças Armadas, e solicitei a cooperação deles. Ao que eles disseram, nós vamos cooperar. E a partir daí começaram a fazer a chamada auxílio às varreduras nos presídios, não é? E depois as chamadas GLOs, que nós já comentamos, já foram 6 ou 7 estados, Atena. Os governadores vêm e pedem para a presença... Essa é a diferença da intervenção. Que eles vêm e pedem. Pelo Estado. E quando eles pedem, eu defiro, naturalmente, se houver a necessidade absoluta. Mas cada vez mais está se verificando essa necessidade. E nós chegamos ao ponto, agora no Rio de Janeiro, reitero, e o povo do Rio de Janeiro sabe disso, que não havia outra condição senão a intervenção nesse setor para colocar ordem na casa. Né? Quando o senhor fala que se não der certo no Rio de Janeiro, o governo não deu certo, a questão da falta de segurança pública, ela não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. No Rio é mais grave? É um pouco mais grave, mas os outros estados da União estão sofrendo muito com o crescimento do crime organizado. Se você não desorganizar o crime, não tem como você salvar o Brasil de jeito nenhum. Se você não combater o crime organizado, hoje mesmo em São Paulo, eu acabei de receber uma imagem que ontem à noite, um bandido, por causa dessa crise que existe dentro do PCC, metralhou um outro bandido na porta de um hotel, feriu. O senhor chegou a ver essa imagem? É uma imagem brutal, é coisa de máfia. Então, se esses caras não forem detidos, realmente não tem como você ter o direito de ir e vir nesse país, fica inviável. Agora, na proporção que o senhor coloca, se não der certo no Rio, o governo não deu certo, há probabilidade já em estudo de intervenção em outros estados para ajudar esses estados com forças armadas também? Olha, essa sua pergunta acaba de ser um aplauso para a medida que eu estou tomando de criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Porque você veja, nós não temos, embora tenhamos funções, como disse a você, na área federal, relativas à segurança pública, mas não temos a possibilidade, digamos assim, de coordenar a segurança pública nos estados, porque também não queremos invadir a competência de cada estado da Federação Brasileira. E este ministério que nós estamos estabelecendo, não é, vai exatamente coordenar, ou seja, vai fazer reuniões permanentes com governadores, com secretários da segurança, etc. Vai haver vou dizer uma coisa a você, os órgãos de inteligência não se comunicam entre si, Datena. Então você, mesmo os estaduais, e mesmo na área federal, agora por força da atuação do Gabinete de Segurança Institucional, do ministro Etchegoyen, nós conseguimos unificar os serviços de inteligência federal, porque nem na área federal havia uma troca de informações, e muito menos com a inteligência dos estados. Este ministério vai coordenar esta área de inteligência, porque também não basta colocar soldado na rua, policial militar na rua com fuzil, não é isso não. Você precisa desbaratar o crime organizado. O bandido não pode ter fuzil. Pois é, mas o crime organizado hoje tem regras próprias. Até eu conto sempre, quando eu era estudante lá na Faculdade de Direito, um professor habilitou-se à livre docência e apresentou uma tese chamada "Pode haver direito fora do Estado?" E ele provava que sim. E citava na época a Cosa Nostra, a Camorra italiana, a máfia e até organizações nacionais já naquela época, em que eles têm regras próprias. Então, quando o sujeito mandou executar, certamente é cumprindo uma regra própria, fora do direito do Estado, portanto, violando o direito do Estado. Nós podemos admitir isso? Absolutamente não. Eu ouvi de um ministro da Defesa, do senhor, do Raul Jungmann, falou: Datena, a questão do Rio de Janeiro já faz algum tempo. A questão do Rio de Janeiro é que pelo menos 1 milhão de pessoas dentro da cidade do Rio de Janeiro não respondem às leis brasileiras, não respondem ao Código Penal brasileiro, respondem às leis do tráfico de drogas. Tá? Então, é óbvio que... E para se evitar de toda hora ficar chamando militar, ou por intervenção, que se houver necessidade, o senhor deixou uma porta aberta para que isso aconteça, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi, mas para se evitar de chamar toda hora as Forças Armadas, e vai aqui no bojo uma colocação também, como é que você bota um elefante numa loja de cristal sem quebrar o cristal? Porque o militar vai com material pesado, vai com um armamento pesado, e como é que isso não tem baixa?
Está até discutido pelos comandantes militares, e vocês devem ter essas reuniões com frequência, não é? De como as forças militares com material pesado vão agir nas comunidades, porque realmente até os comandantes militares temem que, usando material pesado, você possa ferir não só bandido, mas também civis. Mas a criação de uma Força Nacional parecida com a Guarda Nacional do Rio de Janeiro não evitaria muito esse problema de toda hora, ou por GLO, ou talvez numa segunda intervenção, ficar chamando Exército, Marinha e Aeronáutica? O Ministério da Segurança vai cuidar exatamente disso, de constituir uma Guarda Nacional, que é também uma coisa antiga. Você sabe que se fala há muito tempo nisso, mas não se leva adiante. Nós vamos levar adiante a criação de uma Guarda Nacional, naturalmente dependente de estudos que o Ministério Extraordinário da Segurança Pública vai proceder. Agora, eu quero registrar também uma coisa, viu, Datena? A intervenção nem sempre envolve a presença do militar. Quer dizer, a intervenção é um instrumento constitucional que importa na nomeação de um administrador, ou para o Estado todo, ou para uma área do Estado, como aconteceu agora. Quer dizer, não há necessariamente a ideia de que você vai fazer intervenção em todo o Estado e que os militares estarão lá. Com isso, eu quero combater também a ideia de que a intervenção é uma intervenção militar. A intervenção é uma intervenção civil, é uma intervenção administrativa, com a presença dos militares. Evidente que eu entendi também que na decisão que o senhor tomou, os militares participaram, mas sem opinar, foi isso que o senhor disse? Não, eu os consultei, troquei ideias, como faço sempre no governo. Sei, mas não foi ordem de um militar para o presidente da República. O presidente, o senhor tem que intervir no evidente que não, e jamais. Essa é a dúvida que não pode pairar de forma alguma. Jamais fariam isso. Eles são muito disciplinados, eles sim têm uma institucionalidade. O senhor deixou claro absoluta, isso, mas é bom ficar bem grifado. Não houve isso. Eu troquei ideias, eu consultei, não é? Você não é um soberano do Estado, você é presidente da República. Tanto que eu consultei a eles, depois consultei a área econômica. Qual foi a sequência? Vou dar a sequência a você. Eu chamei primeiro o Jungmann, o Torquato Jardim, da Justiça, o Moreira Franco estava presente, o Padilha, e depois eu chamei as forças, os comandantes. Uma primeira troca de ideias, uma segunda troca de ideias, isso vai demandar recursos. Eu disse, muito bem, então vamos chamar aqui o Meirelles e o Diogo, planejamento e fazenda. Como é que fazemos se precisar de recursos? Vamos ter recursos, vamos encontrar recursos para isso. E, finalmente, eu chamei o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Mas, olha, vocês concordam com isso? Estamos de acordo com esta fórmula? Vamos levar isso adiante, etc.? Concordaram, e daí é que nós decretamos a intervenção. E, aliás, a propósito de imposto, você sabe que não haverá imposto nenhum sobre segurança, não é isso, não. Às vezes surge uma conversa, né? Será que não é o caso de criar um imposto para prover ao problema da segurança? Mas não há esta intenção no governo. Isso já foi declarado pelos meus ministros e agora eu declaro publicamente. A reforma da Previdência, ela tem que acontecer. Claro. Mas ela não acontece no seu governo. Pelo jeito, não tem mais como acontecer no seu governo. Não sei. Existe a possibilidade de um controle da violência no Rio de Janeiro e a emenda, né? O Maia já disse que para o projeto de lei não passa para o governo também, não interessa, parece que não interessa a reforma da Previdência para o projeto de lei, teria que ser por emenda, mas sob intervenção no Rio de Janeiro não dá para fazer isso. O senhor pode, ao invés de ir até 31 de dezembro essa intervenção, torná-la menor e nesse espaço de tempo ter tempo, inclusive, já com mais condições, não é? Porque se der certo, claro, essa intervenção no Rio de Janeiro, o seu cacife político sobe muito, o cacife político do governo sobe muito. E talvez votar a Previdência durante o seu governo, o senhor não vê essa possibilidade? Não é improvável, porque, veja bem, cessados os motivos da intervenção, é claro que eu não vou mantê-la. E se eu não a mantiver, porque ela está decretada até 31 de dezembro deste ano, que em tese é o final do meu governo. Então, não poderia decretá-la para depois. Vindo outro presidente, ele verifica se convém decretar a continuação ou não. Mas pode ser, vamos dizer, que você chegue em setembro, outubro, cesse os efeitos da intervenção. Você encerra a intervenção, abre esse espaço
para votação de emenda constitucional. E a partir daí você tem eleições de outubro, depois você tem outubro, novembro, dezembro, para novas votações. E se for o caso, e daí sim entra a emenda da Previdência. Porque eu vou dizer uma coisa a você, Datena, e a todos que estão nos vendo e ouvindo. A emenda da Previdência não saiu da pauta. Ela saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Porque, eu vou dizer a você, não haverá candidato a presidente da República, a governador, a senador, a deputado federal, que não vai ser questionado. Olha aqui, qual é a sua posição em relação à Previdência? Tanto os que são a favor, e hoje são muitos a favor, como os que são contra. Então, pode na verdade, ser eu que vou mais longe, eu tenho dó de quem foi eleito e se não tiver votado a reforma da Previdência, porque aí o ministro Pereira, que aliás hoje declarou que pode ser candidato a presidente da República até contra o senhor. Ele disse hoje, acho que a declaração foi essa, não sei, eu não tive tempo, porque eu acordei muito cedo, acordei 5 horas da manhã para vir para cá, apesar de ser perto. Essa foi a entrevista que eu me preparei muito mal. Aliás, o Mitre, que é um jornalista brilhante, me deu a cola dele aqui, eu estou quase usando, porque eu não tive tempo para me preparar, então eu estou usando mais ou menos o que eu estou ouvindo. Muito bem, viu? Posso dizer. O senhor está dizendo? Indo bem. O senhor precisa ligar para o Johnny e falar isso para ele, quem sabe ele me aumenta o salário lá. O presidente está dizendo que eu estou indo bem, presidente do grupo aí, o Johnny. Mas a conversa boa é conversa assim. Falando nisso, o senhor porque os ministros dizem, só para terminar, se não houver uma reforma da Previdência, o Brasil quebra mesmo, não tem jeito. E há risco, inclusive, do aposentado não receber. Isso, pior do que quebrar é o aposentado não poder receber. E você me dirá, mas como? Isso é uma loucura. Aposentado e servidor público que pode, eventualmente, ter seus salários lá para frente. Isso não é para o meu governo. Talvez não seja para o ano de 2019, mas seguramente em 2020... Vai cair no colo de alguém. Vai cair no colo de alguém. Então, as pessoas hoje sabem que é indispensável a reforma da Previdência. De modo que, se não é feita agora, será feita depois, ou no final deste ano, ou no ano que vem, em um momento qualquer. É indispensável fazer-se essa modificação previdenciária. Aliás, me permita dizer, há certas coisas que podem ser feitas por lei, não é? Não dá para fazer, por exemplo, a questão da idade mínima, não dá para fazer aquela parificação a paridade entre o serviço público e o serviço privado. Isso não dá, precisa de emenda constitucional. Mas alguma coisa pode ser feita por lei. Por lei, e o senhor fala sempre em lei, o ministro do novo ministério vai ser determinado como? Eu estou examinando essa hipótese. Eu penso que, se houver condições de fazer por decreto, eu confesso que ainda não tenho uma convicção. Aí não precisa passar pelo Congresso. Mas é bom passar pelo Congresso. Acho que é bom passar pelo Congresso. Mas o senhor está pensando em fazer por decreto ou não? Por medida provisória, se for o caso, o Congresso vai examinar. Porque aí estão presentes, viu, o Datena? Por decreto seria em que caso? Pela premência, pela necessidade já? A medida provisória. Por urgência e relevância. Urgência, sem dúvida, nós estamos discutindo aqui, falando só sobre segurança pública. E relevância, não há dúvida, quem está nos ouvindo sabe, e até pelos exemplos que você deu, a relevância extraordinária desse tema. Mas você sabe que eu estava entrevistando o presidente Fernando Henrique outro dia, ele fez meio que um meia-culpa, mas obviamente que tendo uma sequência natural na história. Na época em que ele assumiu a presidência da República, o problema, ele veio da economia, porque com o Plano Real e tal, e ali o Brasil tinha necessidade de controlar a inflação e daí por diante. Mas ele relegou, como a maioria dos presidentes relegou, a segurança pública a um segundo plano, até chegar um momento em que se explodiu. Eu, há 18 anos atrás, quando eu falava em segurança pública, as pessoas diziam que eu era sensacionalista. Hoje, os comentários que eu fiz lá atrás já estão defasados. Quer dizer, depois da meia-noite escureceu, ficou muito pior do que aquilo que eu falava. O presidente fez mais ou menos essa meia-culpa, disse que, olha, Datena, hoje o nosso principal problema realmente é a segurança pública, porque você não tem o direito de ir e vir, não tem o direito nem de estar na sua casa, que é o seu endereço, que lhe garante a cidadania perante a Constituição. Então, a segurança pública realmente é pauta prioritária. O senhor é de Tietê? Tietê, perto de Capivari, não é? Isso. O senhor é caipira que nem eu sou de Ribeirão, perto lá de Minas Gerais e tal, e daí por diante. Eu sou caipira, o senhor também é. E o caboclo tem uns negócios bons. O caboclo fala assim, quando você faz uma pergunta para alguém, ele não quer responder, ele não vai responder mesmo, ele está pensando. Eu perguntei para o senhor desde o começo, porque quer queira, quer não,
com inimigos ou com amigos, ou com imprensa a favor ou com imprensa contra, com popularidade baixa ou com popularidade alta. Essa virada de agenda é uma jogada eleitoral de mestre. O senhor pode até dizer que não foi pensando em eleição, mas é uma jogada eleitoral de mestre. Porque se isso aqui der certo no Rio de Janeiro, o senhor passa a ter um cacife eleitoral muito grande. E eu perguntei para o senhor lá no começo, o senhor falou 300 coisas e não falou o que eu perguntei. Então, o senhor não respondeu o que eu perguntei. O senhor vai ser candidato ou não? É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Você sabe que não tem nada de eleitoral. Mas o senhor garante que não vai ser candidato? Não, eu não quero. Eu sou candidato a fazer um bom governo, você sabe disso. Eu, ao longo do tempo, todo mundo responde isso. Até eu, já me perguntaram, você é candidato? Eu não sei, talvez eu possa chegar até lá, eu não sei o quê. Mas é uma pergunta direta, vamos falar francamente. Há possibilidade do senhor ser candidato à reeleição? Não. Eu tenho dito reiteradamente. Em política, viu, Datena, as circunstâncias é que ditam a conduta. E as circunstâncias atuais ditam a minha conduta. Eu não sou candidato. E volto a dizer a você, não vou dizer isso porque, na verdade, a minha intenção de hoje vai alongar-se pelo tempo todo. Eu não serei candidato. Não serei candidato, não. Olha, eu confesso a você, vocês conhecem minha vida, eu tive uma vida universitária de razoável êxito, tive uma vida profissional de razoável êxito, tive uma vida pública, convenhamos, de razoável êxito. Você acompanhou, fui 3 vezes secretário da Segurança de São Paulo, procurador-geral do Estado, fui 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, isso não acontece. Fui vice-presidente e as circunstâncias me trouxeram à presidência da República, né? Mas olha, eu quando cheguei aqui na presidência, eu disse, eu tenho uma missão a cumprir, uma missão dificílima, porque não é fácil isso daqui, é uma coisa complicadíssima. O Brasil é a 8ª economia do mundo, é um país que tem talvez a 4ª ou 5ª situação territorial, tem a 4ª ou 5ª posição populacional, né? É um país grande, complicado, e com muitos problemas, não é? Portanto, eu já sou muito feliz de ter exercido a presidência da República neste momento, até porque, viu, Datena, não é só a coragem de ingressar na questão da segurança pública. Eu ingressei na questão do teto dos gastos públicos para impedir a gastança indiscriminada. Eu ingressei na questão do ensino médio para acabar com aquele ensino anacrônico. Basta dizer a você que hoje nós fechamos 500 mil vagas para o ensino em tempo integral, que é coisa de país desenvolvido. Eu me meti e fizemos a modernização trabalhista no país, não é? Vou dar um exemplo para você da recuperação das estatais. De fora a parte da Petrobras, que é sempre mencionada, porque estava numa situação dramática, mas ontem ainda o Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, me telefonou e disse, presidente, quero dar uma boa notícia. Quando nós chegamos aqui ao poder, a ação do Banco do Brasil valia R$15, hoje vale 45. Portanto, o patrimônio que valia 45 bilhões, estou falando de patrimônio público, hoje vale 115 bilhões de reais. Então, eu estou muito feliz com o que fiz, mas olha, você acompanhou, não foi fácil. As implicações, as tentativas, as conspirações, as mais variadas para derrubar o presidente da República, até, convenhamos, sob o ângulo moral, porque este é o ângulo que mais me aflige. Não é o fato. A política, a disputa política, eu estou acostumado. Você veja que eu tenho uma calma, penso eu, absoluta. Eu não me agasto, né? Não me chateio com disputa política. O que me chateia é a disputa moral, que uns inconvenientes do setor público e do setor privado levaram adiante. Você falou das 2 denúncias. Quando você falou das 2 denúncias, eu realmente tenho prestígio no Congresso Nacional. E convenhamos, acho que é o único caso em que você é impopular. Da primeira denúncia, o senhor não chegou a perder o cargo? Não. Eu confiava. A segunda foi mais fácil, mas na primeira, o Rodrigo Maia, que foi seu aliado, ele disse, Datena, na primeira denúncia, eu achei que haveria a possibilidade do presidente perder o cargo. O senhor não devia ser preocupação. Não, em nenhum momento? Nenhum momento. Até porque a defesa que foi feita pelo meu advogado, o Antônio Cláudio Mariz, né? Que é um craque. Que é um craque, você sabe disso. Ele é bom demais. Mas ele foi craque também porque ele me conhece há muito tempo e conhece a minha conduta. De vez em quando, viu porque o cara que vai defender alguém pergunta assim, eu vou defender você como culpado ou como inocente? Esse é um princípio básico E ele sabia que defendia o inocente, não é? E acho curioso isso, as pessoas são muito irresponsáveis. Um dia eu falei para um grande comunicador
dono da comunicação, disse: escuta aqui, você mandou examinar se eu tenho empresas, se eu tenho fazendas, se eu tenho casa de campo, se eu tenho casa de praia. Você mandou examinar minha conta para fazer essa campanha brutal, não é? E por isso eu estou aproveitando aqui o seu programa para dizer que não vou tolerar, não é, a história de sair da presidência como um sujeito corrupto. Não é? Porque, lamentavelmente, você é da imprensa, mas muito capaz, né? Mas, lamentavelmente, uma certa imprensa, num dado momento, né, começa a dizer que você é corrupto, e aquilo pega. Não é? Não, mas é que a imprensa está dizendo que um monte de gente é corrupta e é mesmo. Sim, tudo bem. Esse é o grande problema. Mas deve selecionar. A classe política brasileira, está difícil você errar um que não seja corrupto. A classe política brasileira está dando muito motivo para ser chamada de corrupto. O senhor concorda comigo ou não? Não, raro em relação a mim. Não, mas eu não estou dizendo em relação ao senhor especificamente. Eu estou dizendo que tem muitos que são. E é por isso que eu disse, eu reitero aquilo que eu disse no começo dessa nossa prosa aqui, dessa nossa conversa, que a gente brinca com democracia. Claro. Mesmo depois, por exemplo, teve o caso do mensalão do Zé Dirceu, pensou assim, essa roubalheira vai parar. Pelo contrário, a coisa tomou um vulto que não para mais. Aliás, teme-se muito pela Lava Jato, né? Teme-se muito que essa criação do novo ministério que o senhor está... já anunciou em primeira mão, aqui vai ser segunda, não é? Teme-se muito que, com a passagem da Polícia Federal para esse ministério, haja um controle maior e um descontrole maior de investigar os casos da Lava Jato. Esse novo ministério, a Polícia Federal, sofrerão solução de continuidade em relação à apuração dos casos da Lava Jato e a corrupção, que ela corre solta mesmo no Brasil. O senhor diz que é um cara honesto e acredita que é honesto porque é honesto na sua posição, mas tem muito político que não vale nada nesse Brasil e que desmoraliza boa parte da classe política. Esse é o detalhe. Esse novo ministério, ele pode ocasionar alguma solução de continuidade nessas investigações ou não, presidente? Pelo contrário, Datena. Pelo contrário. Vai para cima? É evidente, é um ministério da segurança pública, portanto, de prestigiamento de todo e qualquer combate à criminalidade, na qual se inclui a corrupção. Diferentemente, hoje está no Ministério da Justiça. A Polícia Federal tem autonomia absoluta para fazer seu trabalho e, portanto, quando você cria um ministério que vai ter basicamente a função de combater a criminalidade, e repito, para deixar claro, a criminalidade tanto é de tráfico de drogas, de bandidagem, como também de corrupção. Pelo contrário, vai ter um reforço. Agora, eu vejo... Eu acho até que em alguns casos ela é bem ligada. Claro. Porque hoje tem bandido que foi eleito com direito de crime organizado, com dinheiro de crime organizado. Hoje tem político eleito com dinheiro de crime organizado. É um risco que nós temos que eliminar. E quando você tem um setor especializadíssimo que cuida da segurança pública, você tem muito mais, uma integração muito maior da atividade administrativa na questão da segurança e do combate à criminalidade. Uma outra coisa que eu fico pensando aqui, as pessoas falam, por exemplo, das prioridades que sempre aparecem. Hoje, como a gente tem internet, a notícia ela é muito volátil, ela é sobreposta pela velocidade de informação. O senhor está olhando o relógio, a gente precisa terminar, não tem problema nenhum. Afinal, o senhor tem um país para administrar aí. Não, mas agora eu administro o seu programa. Pode ficar tranquilo. Pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Então, eu estava perguntando, eu estava colocando uma outra coisa que eu acho que é importante. As pessoas falam da corrupção, mas outro dia me foi dado um número, não sei por que também, por uma grande autoridade do governo, de que a evasão fiscal, ela corrói muito mais as finanças do Brasil do que praticamente a corrupção. A corrupção leva uma grana enorme, mas a evasão fiscal também, e não se fala nisso. A gente tem medo de aumentar imposto, mas e os caras que não pagam imposto? E as pessoas que lesam, por exemplo, o sistema de previdência? Em cima desses caras, o governo não vai atrás com mais volatilidade, como deveria ir? Vai atrás. A Advocacia Geral da União não para de mover ações contra esses faltosos no plano fiscal. Porque se de um lado nós temos a questão da responsabilidade fiscal,
ao lado da responsabilidade social, também nós temos o dever de ir atrás daqueles devedores que não pagam aquilo que devem pagar. E há centenas, se não milhares, Datena, de ações propostas pela Advocacia Geral da União, pela área especializada da Advocacia Geral da União, na cobrança desses tributos não pagos. E realmente são muitos, você tem razão. Mas não é uma inação, quer dizer, é uma ação efetiva, concreta do Poder Público Federal na cobrança. Muitas vezes acontece o seguinte, viu, Datena? A empresa deve, mas foi à falência, ou então está em recuperação judicial, não consegue pagar, porque desapareceu, muitas vezes, no caso da falência, né, do cenário comercial do país, né? Isso acontece também com frequência. E no BNDES, como é que fica a situação do BNDES? Que outro dia eu ouvi uma declaração, não sei se foi do presidente do BNDES, que não havia dinheiro para emprestar para todos os empresários. E eu fico pensando, o Joesley tinha, e ele roubou muito para financiar, inclusive, campanha política de muito político poderoso que tem por aí. Se roubou muito do BNDES. Como é que fica a situação do empresário que precisa investir no país e precisa tomar empréstimos? Às vezes até um empresário, outro dia ligou um cara para a rádio e falou assim, ô Datena, eu pedi 10 mil reais pro BNDES para fazer umas prateleiras lá na minha empresa e não tinha. Como é que eles dão 11 bi, 40 bi para Joesley e Companhia Limitada? Essa é uma situação também que precisa ser esclarecida, né, presidente? O BNDES é um banco nacional, vamos dar o nome dele, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Você sabe que o S de social pouco foi aplicado ao longo do tempo. Sempre foi um banco de desenvolvimento econômico, e por isso os empréstimos eram feitos só para grandes empresas. Quando o Paulo Rabelo... O pequeno tem difícil em pegar empréstimo, né? Pois é, quando o Paulo Rabelo assumiu, eu conversei com ele, e ele abriu uma linha de crédito, estou estranhando se é 10 mil reais, não sei, eu não conheço os pormenores, mas ele abriu uma linha de crédito de 20 bilhões de reais para micro e pequeno empresário. Porque o micro e pequeno empresário também abre muitos empregos. Um microempresário, às vezes, tem 1 ou 2 empregados, não é? Um médio empresário tem 4, 5 empregados. Ele é um gerador de empregos. Então, o BNDES, é claro que você tem que ir lá apresentar um projeto adequado, etc., né? Afinal, a responsabilização pode recair sobre os diretores do BNDES. Mas há essa linha de crédito que está lá instituída. Portanto, nós estamos cumprindo exatamente o S, que é o social. Porque não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o social mediante o entusiasmo do empréstimo, o que o empréstimo causa para o micro e pequeno empresário. O senhor que está aqui dentro, vivendo o poder, como é que vê as eleições no Brasil esse ano? Como é que elas vão ser? Corre risco de o Lula ser preso e não participar das eleições? Ele está dizendo que isso é um abuso antidemocrático. Corre risco de a gente ter problemas com eleições de convulsão social, de conflitos em rua, e daí por diante. O senhor acredita que as instituições garantirão eleições legítimas e tranquilas para o Brasil? As instituições estão funcionando normalmente, Datena. E se nós pudermos pregar e divulgar isso, é importante, porque isso vai formando uma consciência nacional. O judiciário age tranquilamente, o executivo, o legislativo, não é? As eleições vão transcorrer na maior normalidade. Agora, evidentemente, há esse momento político eleitoral que é mais convulsionado, não é? As pessoas litigam, se contrariam, controvertem, se contestam, né? Agora, no caso do Lula, o que vai acontecer com ele, eu não sei, porque isso é uma questão judicial. E também, se soubesse, não falaria. O senhor imagina, então? Eu acho que se soubesse, não falaria. O senhor imagina, então? Não imagino, mas não sei. Mas o senhor imagina? Mas não falaria, porque isso é intervenção em outro poder. Você veja, isso está sob... Poder Judiciário. Poder Judiciário. É uma interferência. E a Constituição determina a harmonia e independência entre os poderes. Mas o senhor é um homem de leis e que, por acaso, é presidente da República, é cidadão também, mas é um homem de leis. O senhor acha que vale a pena se voltar atrás dessa questão da prisão em segunda instância? E estão pensando nisso no Supremo? No caso do Lula, especificamente, ajudaria muito, né, do cara não ser preso em segunda instância, mas não seria injusto para quem já foi preso em segunda instância? O que o senhor pensa sobre isso? Porque há países de primeiro mundo que o sujeito é preso na primeira instância. Aqui ele ia na quarta, quando ia.
Aí determinou-se que, em segunda instância, o sujeito deveria ser privado da liberdade, seria preso. Agora, como tem um ex-presidente aí, se pensa, dizem que não, há ministros do Supremo que já estavam tentando rever essa questão da prisão em segunda instância. Eu não estou perguntando para o presidente da República, eu estou perguntando para um homem de leis que entende muito de leis. O que é que o senhor acha da questão da prisão em segunda instância? Não dá para responder uma coisa sem outra. É um homem de lei que ocupa a presidência da República. Primeiro, e por ser um homem de lei, eu só poderia, diante de cada caso concreto, examinar, não é? Então fica difícil. Até por ser homem de lei, eu devo ser responsável. Democraticamente, o senhor acha que o Lula deveria disputar as eleições? Olha, eu acho que se ele tiver condições de disputar, acaba uma coisa meio mítica, né? Ele vai para uma eleição, se for eleito, muito bem, será eleito. Se não for eleito, também é uma questão de decisão política. Perdendo nas urnas fica mais legítimo. Eu acho, porque eu não quero defender essa posição, porque, mais uma vez, eu digo, isso está por conta do Poder Judiciário, não dou palpite sobre isso. Né? Mas eu acho, eu reitero a você, as instituições funcionam normalmente, eleições serão tranquilas e nós vamos comemorar no final do ano. O senhor não quer acabar a entrevista, mas o seu assessor está dizendo que é para acabar. Está dizendo que é para encerrar por causa de uma agenda aí, mas eu tenho mais algumas perguntinhas. Essa questão da eleição é crucial, a questão da eleição, já vou acabar, mas fique tranquilo, Gaúcho, meu amigo Gaúcho. Essa questão da eleição, o quadro que existe aí, por exemplo, nós temos, pelo menos até agora nas pesquisas, de um lado o Lula, de outro lado o Bolsonaro. Não é? O negócio tá... E os candidatos de centro, que seriam opção, estão cada vez mais aparecendo e se dividindo. Essa divisão dos candidatos de centro não pode favorecer ou direita ou esquerda, ou Lula ou Bolsonaro, ou quem aparecer à esquerda e o Bolsonaro? Eu acho que o ideal, vou falar primeiro do plano ideal. O ideal dos ideais seria você ter 2 candidatos, né? Esse é o ideal dos ideais. Isso significaria o quê? Que você teria poucos partidos, né? Talvez 2, 3, 4 partidos, não é? Isso seria o ideal. Essa atomização, essa coisa de espalhar um número muito grande de candidaturas não é bom. Não é bom porque você supõe que uma candidatura a presidente da República tem um programa para ser aplicado. Eu dou meu exemplo, Datena. Eu cheguei ao poder depois de produzir pelo PMDB um documento chamado Ponte para o Futuro. E este Ponte para o Futuro, naquela oportunidade, eu era vice, era uma colaboração ao governo vigente. Mas não sei porque o governo achou que aquilo era um gesto de oposição. Aconteceu o que aconteceu, eu cheguei ao poder, e se você tiver curiosidade, mande pegar esse Ponte para o Futuro e você verá o que eu estou fazendo no governo é a aplicação de um programa de governo. É uma coisa interessante, eu fui eleito, de qualquer maneira, como vice-presidente, ao lado da então presidente, mas pela primeira vez eu penso que alguém chegou ao governo e executou um programa de governo. O ideal dos ideais é que os candidatos tivessem um programa a apresentar e o Datena iria olhar e dizer, olha, esse programa aqui eu concordo, entendeu? E daí realmente aplicasse, porque também muitas vezes o candidato tem programa, mas chega ao poder e não aplica o programa. Então, eu acho que esta seria a eleição ideal. Eu vou perguntar rápido, o senhor responde rápido, senão ele vai me matar, o seu assessor, né? Porque chegou-se a comentar que se o senhor não for candidato a presidente, o senhor poderia ser candidato a um outro cargo para ter o tal de furo privilegiado. Isso aí foi comentário. Eu não tenho nenhuma preocupação com essas denúncias pífias aí. Eu tenho não vai ser candidato mesmo, a nada. Absoluta convicção, não. O senhor é candidato a se livrar desse abacaxi que o senhor está agora, vai se livrar com dignidade. Olha, é muito honroso. Não. O abacaxi que eu digo é a situação difícil que o país está passando. É apenas uma metáfora. Mas nós estamos colocando... É um orgulho ser presidente da República Federativa do Brasil. Mas digo a você... Se eu tivesse competência, eu seria candidato. Porque eu amo a minha pátria. Claro. Então, é um orgulho. O que eu estou dizendo é que o senhor está querendo descansar desse período que o senhor está passando, é isso? Foi isso que eu entendi. Foi, claro. Deixa eu dizer a você, você sabe que o nosso lema é ordem e progresso, que é o lema da bandeira. O progresso nós estamos alcançando. Você veja, não, o progresso. Ordem o senhor não está vendo. A ordem nós vamos colocar agora. Eu tenho 10 meses, 11 meses para colocar ordem no país. E começa com essa história da segurança, entendeu? Então, quando eu chegar ao final do governo, eu espero, não é? Que, afinal, possa dizer, puxa vida, cumprimos o lema da bandeira, que é o lema do nosso governo. 2 perguntas mais para encerrar, definitivamente. Essa é para encerrar mesmo, né?
As polícias do Brasil inteiro reclamam que falta recursos para essas polícias. São Paulo, por exemplo, os recursos são escassos em relação ao que poderiam ser. Daí outros estados da União. Há probabilidade desses recursos chegarem a esses policiais para que eles possam, com dignidade, exercer a sua função de combater um crime organizado cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, o ministro, não sei se foi o Torquato, acho que foi o Torquato que me disse, e o ministro da Defesa também, que nesse plano que o governo tem de segurança estão implicados os países da América do Sul, porque o Brasil não produz droga, o Brasil não fabrica a arma na escala que está chegando aqui, a arma de guerra que vem de fora. A América do Sul, o Mercosul já tem plano de uma polícia como a Interpol, a Medpol ou coisa parecida? Olha, você sabe que nós já fizemos várias reuniões, esta foi também uma novidade do nosso governo, já fizemos várias reuniões com os países que fazem fronteira com o país, com o Brasil, exatamente para definir isso. E o nosso pessoal da área de segurança, entre os quais a Defesa, a Justiça, né, tem feito reuniões, o Gabinete de Segurança Institucional tem feito reuniões com as autoridades dos vários países que varem fronteira e já estão trabalhando em programas de preservação dessas fronteiras. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente essa coisa dos recursos, né? Eu fui secretário da Segurança Pública 2 vezes em São Paulo. É uma coisa mais ou menos, de vez em quando volta o assunto, né? E nós estamos dispostos na área federal a colaborar com os estados. Vou dar um exemplo a você. No ano passado, início do ano passado, nós destinamos R$1 bilhão para a construção de penitenciárias. E os estados não conseguiram construir, porque eu sei que é difícil, os municípios, no geral, não querem penitenciária por perto. Então, é uma dificuldade política, mas nós destinamos R$1 bilhão e até renovamos esse R$1 bilhão para este ano, para ver se conseguem construir as penitenciárias. Onde faltar recursos, naturalmente os recursos serão sempre estaduais, você tem o orçamento estadual, mas o orçamento federal tem colaborado e vai colaborar para prover de recursos às polícias estaduais. Para finalizar, mesmo, agora nós vamos finalizar, mesmo porque senão o senhor vai intervir aqui na nossa entrevista aqui e acabar com esse negócio. Você não precisa, está tudo em ordem. Então tá bom. Eu só intervenho. O detalhe é o seguinte, foi divulgado um número pelo site, acho que foi o G1, de 26 bilhões e 300 mil desempregados do Brasil. É um número que tem aproximação de quem trabalha menos de 4 horas e tal, e daí por diante. E pelo UOL que eu estou vendo aqui, desempregados sobem 157% no Rio de Janeiro em 3 anos. O governo consegue explicar esses números, que a gente fala que tem 11 milhões, quase 12 desempregados, porque os 26 milhões, e como tratar do assunto do desemprego, que é fundamental, porque você também não combate violência urbana, claro, se não houver uma divisão de renda melhor e se não tiver emprego. Então, vou dar um exemplo a você. No mês de janeiro, no mês de dezembro, final de dezembro de 2016, 15, havia 1 milhão perda de empregos, de vagas, né? 1.530.000, mais ou menos. Em dezembro de 2016, havia 1.300.000 e qualquer coisa de perda de vagas nos empregos. Neste ano, dezembro de 2017, 20.000 empregos negativos. Ou seja, caiu de 1.300.000 e poucos mil para 20.000 empregos perdidos em 2017. Portanto, nós estamos combatendo o desemprego no país. Além do que, você sabe que nesses 4 meses passados, houve a criação de 1.400.000 novos postos de trabalho. Cerca de 400.000 carteiras assinadas. Outras pessoas que, em face da recuperação econômica do país, conseguem estabelecer, sei lá, vou dar um exemplo aqui trivial, um carrinho de pipoca e outras coisas. Venda de comida, cabeleireiro, enfim, uma porção de coisas. Quer dizer, a atividade econômica foi retomada, não é? Então, isso é que acontece no país. Tá bom? Prazerão conversar com o senhor. Muito obrigado. Podemos acabar? Podemos acabar. Presidente, foi muito bom conversar com o senhor. Obrigado. Acho que é importante colocar muitos temas que a população precisa saber. Tá? E acho que foi um bom papo. O senhor gostou?
Muito. Então tá bom. Quando você quiser, repita. Presidente, prazer em estar com o senhor e fica de olho lá no programa da Luciana e diz que eu vou ajudar mesmo. Ajude nós mesmo, precisamos combater a prostituição infantil do Brasil. A exploração sexual dos menores. É terrível. Pior que isso até. É terrível. Bom, presidente, agora o senhor tem a sua agenda, eu vou descansar um pouquinho, que eu tenho que apresentar um programa à tarde, que com certeza é um programa muito mais fácil que o que o senhor tem que apresentar. Chama Brasil Urgente. Sim, o claro. senhor está apresentando um programa Brasil mais do que urgente ultimamente. Abração e foi um prazer conversar com o senhor, Obrigado, presidente. Tchau. Um abraço grande.